A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Espero sinceramente sim. Vamos continuar hoje com mais uma leitura da Bíblia. Hoje em Gênesis capítulo 19, versículo 30. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, detemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita as deitou com ele, sem que ele notasse. Nem quando ela as deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, deitou com ele sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Complicada essa situação, não? Filhas legítimas de Ló, concebendo do próprio pai. Em outras palavras, elas ficaram grávidas do próprio pai e tiveram filhos dele. Isso era comum naquela época? Filho e pai não, mas havia culturas e religiões ao redor do mundo em que parentes se casavam com os próprios parentes para manter a linhagem pura. Isso, por exemplo, era muito comum entre as monarquias na Europa, onde os reis acabavam casando os próprios filhos, tio casava com sobrinha, tia casava com sobrinho, primo com primo, irmão com irmão, pai às vezes com mãe pai às vezes com filha, mãe com filho, enfim. Por mais bizarro que isso possa parecer, isso era muito comum antigamente. Hoje em dia mesmo, por exemplo, na Índia, isso ainda é comum, o casamento consanguíneo, que eles chamam. 2 pessoas que estão na mesma família, às vezes irmãos, primos, não muito distantes. Ainda assim se casam porque na Índia não sei como é que funciona isso, se é talvez por manter a linhagem, alguma coisa assim, até porque isso acontece muito entre as famílias mais pobres. Tanto é que a Índia tem a maior incidência de pessoas que nascem com grandes problemas de saúde justamente por serem problemas consanguíneos de casamentos entre parentes. Porém, nesse caso aqui, ao meu ver, o que Deus colocou no meu coração é que foi muito falta de fé. Por quê? O Ló era sobrinho de Abraão. O Abraão teve o Ismael e teve o Isaac. Só que aquele que a Bíblia mostra que realmente aprendeu sobre Deus, tanto é que ele casou e orou a Deus, e Deus ouviu a oração dele, foi o Isaac. Nem mesmo Ismael teve esse aprendizado de fato. E como aprendizado, ou seja, o Isaac ele não ficou desesperado, e sempre que haviam problemas, ele orava, ele confiava em Deus e ele agia de uma forma correta, segundo aquilo que Deus esperaria dele. Nós vimos esse tipo de situação, nós vimos essa situação com as filhas de Ló? Não vimos. Por quê? Elas poderiam, se elas tivessem aprendido sobre Deus, poderiam ter orado para que Deus preparasse o homem para elas, para que Deus enviasse o homem para elas. Foi exatamente isso que aconteceu no caso de Isaac. O Abraão não queria que o Isaac se casasse com as mulheres do lugar da região onde eles viviam. Então ele pediu para que o servo dele fosse até a casa dos familiares dele e buscasse lá uma mulher que pudesse vir a ser esposa de Isaac. Tanto é que foi a Rebeca, que ela era uma parente distante de Isaac, mas era parente. Mas não houve problemas, por quê? Porque ela era uma parente distante, como se fosse uma prima distante. No caso das 2 filhas de Ló, cujos nomes não são mencionados, elas apresentaram com o pai por medo de que a descendência do pai não vingasse. Porém, se elas tivessem aprendido sobre Deus, sobre confiança em Deus, elas poderiam apenas muito bem ter orado a Deus e pedido para que Deus preparasse um homem para elas, e Deus prepararia sim um homem para elas. Mas não foi isso que aconteceu. Então aconteceu isso, que foi um caminho errado aos olhos de Deus. Então, aprenda. Antes de você tomar decisões por conta própria, ore, dobre seus joelhos, ore, jejue e peça orientação a Deus. Porque Deus ele sempre vai ter prazer de te dar orientação, de te dizer o caminho certo e o caminho errado. Porque ele tem prazer em orientar a todos nós. Não faça as coisas por seu conhecimento, porque você não sabe de nada. Você não pode nem dizer o dia em que você vai morrer. Você vai ser hoje, amanhã, depois de amanhã. Nem eu também. Então,
a gente não tem poder nem sobre a morte, então que é sobre a nossa própria vida. A gente não pode decidir sobre coisas na nossa vida, porque coisas podem acontecer e a gente não tem o controle. Então, aprenda a confiar e esperar em Deus, porque Ele é aquele que vai melhor saber te guiar em todas as situações, em todos os sentidos. Amém? Vamos orar agora juntos. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, obrigada pelas tuas orientações todos os dias, por nos orientar, por nos encaminhar pelo bom caminho, por nos ensinar, por nos admoestar. Às vezes, por nos dar broncas, por nos puxar pela orelha. Eu sei que o Senhor não faz por mal, porque o Senhor não deseja nosso mal, como a sua própria palavra fala, que os teus pensamentos são muito mais altos que nossos, a sua vontade é muito maior que a nossa. Então todas as suas ações, eu sei, nunca serão para o nosso mal e sempre para o nosso bem. Que todos nós possamos sempre confiar todos os dias no Senhor, seguirmos os teus caminhos e que possamos fazer a tua vontade de bom grado. Porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por mais que às vezes o caminho seja de sofrimento, mas eu sei que mesmo o caminho de sofrimento traz vitórias, porque é assim que o Senhor age. Em meio às tribulações, em meio aos problemas. Nunca depois deles, mas sempre no meio deles. Porque foi assim que aconteceu com todos os exemplos na Bíblia. As pessoas tiveram livramentos e vitórias no meio dos problemas, nunca após os problemas. Então confiamos que o Senhor sempre vai nos guiar pelo melhor caminho e o Senhor sempre vai nos dar livramento quando for o tempo e quando for necessário, quando for a hora chegada que o Senhor decidir. Peço ao Senhor que nos fortaleça nesse meio tempo, que nos fortaleça, nos dê a direção, porque eu sei que o Senhor não nos para nenhum de nós. Então, que nós possamos estar firmes na Tua presença, seguindo fortes, com fé no Senhor, com a esperança fortalecida e fé inabalada, porque eu sei que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Obrigada mais uma vez pela Sua palavra, pela Sua presença aqui conosco, por cuidar de nós todos os dias, no nome do Senhor Jesus. Cuida dessa pessoa que está me assistindo, seja qual problema que ela esteja passando. O Senhor tem conhecimento e eu não. Mas eu sei que, diferente de mim, o Senhor pode estar lá para abraçar dessa pessoa e mostrar a ela que o Senhor está lá com ela e que o Senhor nunca desamparou. Que essa pessoa seja forte na tua presença, todos os dias, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada por me assistir até aqui ao final. Um beijo no seu coração. Curte esse vídeo, caso tenha gostado da notícia, caso tenha gostado do vídeo, da pregação, da palavra, do entendimento, do ensinamento, da oração também. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchauzinho.